Você já teve a sensação de apenas passar pelos dias como se estivesse vivendo no piloto automático? Como se cada manhã fosse apenas uma repetição da anterior, sem direção e sem um propósito verdadeiro? Talvez tenha chegado um momento em que tudo aquilo que antes parecia fazer sentido começou a perder o valor. As antigas certezas deixaram de convencer. As respostas que antes bastavam já não satisfazem mais. Então surge um vazio difícil de colocar em palavras, mas impossível de ignorar. É como se uma pergunta insistente ecoasse dentro de você. Por que eu existo? Qual é o verdadeiro sentido da minha vida? Essas mesmas perguntas atormentaram um dos maiores escritores da história, Lev Tolstói, autor de obras imortais como Guerra e Paz e Ana Karenina. Considerado por muitos um dos maiores romancistas de seu tempo, Tolstói possuía praticamente tudo o que alguém poderia desejar. Era rico, dono de uma grande propriedade, tinha uma família numerosa e era casado com uma mulher que o amava profundamente. Ainda assim, quando completou cerca de 50 anos, sua vida tomou um rumo completamente inesperado. Foi nesse período que ele enfrentou uma profunda crise existencial. De repente, pensamentos nihilistas passaram a dominar sua mente e toda a felicidade que antes parecia sólida desapareceu. O sofrimento foi tão intenso que Tolstói chegou a lutar contra pensamentos suicidas. Para escapar desse tormento, iniciou uma intensa busca espiritual que transformaria completamente sua maneira de enxergar a vida e influenciaria gerações futuras. O homem que sempre viveu intensamente, desfrutando dos prazeres que a vida lhe oferecia, agora questionava a própria razão de existir. Mas o que desencadeou essa crise? E como ele conseguiu enfrentá-la? Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada de Tolstói em busca de respostas para algumas das perguntas mais profundas da existência humana. Desde cedo, Tolstói demonstrava uma postura bastante cética em relação ao cristianismo. A morte prematura de seus pais deixou marcas profundas, alimentando sentimentos de abandono e desilusão. Além disso, sua visão sobre a igreja era bastante crítica. Em determinado momento, escreveu que a doutrina religiosa, aceita apenas pela fé e sustentada pela pressão externa, acaba se desfazendo quando entra em conflito com o conhecimento e com as experiências da vida. As perdas da infância e as dúvidas que carregava desde jovem prepararam o terreno para a crise que enfrentaria muitos anos depois. Ainda jovem, participou da Guerra da Crimeia, uma experiência que o marcou profundamente e fortaleceu sua rejeição à violência e ao poder do Estado. Ao retornar da guerra, dedicou-se completamente à literatura, conquistando rapidamente reconhecimento por suas obras. Casou-se com Sofia Tolstói em 1862, teve 13 filhos e viveu em sua propriedade de Yasnaya Poliana, onde escrevia e mantinha contato com importantes intelectuais e artistas da época. No entanto, ao se aproximar dos 50 anos, algo mudou drasticamente. Uma angústia crescente começou a consumir sua mente. Os pensamentos se tornaram tão intensos que dormir passou a ser seu único momento de alívio, uma breve pausa diante das perguntas incessantes sobre a existência. Em seu livro Uma Confissão, Tolstói revelou que durante esse período precisou lutar diariamente contra o desejo de tirar a própria vida. O niilismo havia tomado conta de seus pensamentos, levando-o a repetir sem parar perguntas como: qual é o sentido da vida se todos morreremos? O que acontece depois da morte? Que valor tem a riqueza, a fama e todas as conquistas se tudo acaba desaparecendo? Ele resumiu esse estado de espírito em uma frase que se tornou marcante: se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, será daqui a 30 anos. Isso realmente muda alguma coisa? Essas palavras expressavam o tamanho da desesperança que sentia. Mas em vez de desistir, Tolstói escolheu outro caminho.
decidiu dedicar sua vida à busca por um significado que pudesse responder às suas inquietações. Durante essa jornada, buscou respostas na filosofia, na ciência e em diferentes correntes de pensamento. Um dos momentos mais importantes dessa busca surgiu quando refletiu sobre uma parábola que mais tarde incluiu em Uma Confissão. A história conta que um homem, fugindo de uma fera selvagem, cai dentro de um poço abandonado. No fundo desse poço, porém, um dragão o espera de boca aberta, pronto para devorá-lo. Sem outra alternativa, o homem se agarra a um galho que cresce na parede do poço. Enquanto permanece pendurado, percebe pequenas gotas de mel escorrendo pelas folhas. Mesmo cercado pelo perigo, estende a mão e prova o mel, esquecendo por alguns instantes da situação desesperadora em que se encontra. Tolstói enxergou nessa parábola uma representação da própria existência. A fera simbolizava os sofrimentos da vida. O dragão representava a morte inevitável. Já as gotas de mel eram os pequenos prazeres que experimentamos ao longo da vida. Momentos agradáveis, capazes de distrair, mas incapazes de responder às perguntas mais importantes sobre nossa existência. Determinado a não se entregar ao desespero, Tolstói aprofundou seus estudos em diversas filosofias, mas nenhuma delas conseguiu preencher o vazio que carregava. Também voltou seu olhar para a ciência, esperando encontrar alguma resposta definitiva. No entanto, encontrou apenas explicações sobre o funcionamento da vida, nunca sobre sua finalidade. A visão darwinista, por exemplo, lhe parecia profundamente nihilista, reduzindo o ser humano a um simples acidente cósmico, destinado ao esquecimento quando o corpo deixasse de existir. Para Tolstói, a ciência conseguia explicar como a vida funciona, mas permanecia incapaz de responder à pergunta que mais o inquietava: por que viver? Desiludido tanto com a filosofia quanto com a ciência, passou então a observar atentamente as pessoas ao seu redor. Depois de muita reflexão, concluiu que existiam 4 maneiras principais pelas quais os seres humanos lidavam com o aparente absurdo da existência. É justamente nesse ponto que surge um interessante paralelo entre Tolstói e Albert Camus. Ambos reconheceram o absurdo da vida, embora tenham seguido caminhos diferentes para interpretá-lo. Para Tolstói, uma das formas mais comuns de enfrentar esse vazio era simplesmente ignorá-lo. Muitas pessoas escolhem não pensar nessas questões. Elas aceitam que a vida possa parecer absurda e continuam vivendo normalmente. Curiosamente, Albert Camus também defendia que, diante do absurdo, a resposta não deveria ser o desespero nem o niilismo. Diante dessa aparente falta de sentido, muitos filósofos defendem que a melhor resposta seria adotar uma postura de desafio diante da existência. Algo como dizer: e daí? E daí se a vida não possui um propósito definitivo? E daí se tudo termina um dia? Basta seguir em frente. Mas Tolstói não acreditava que essa atitude fosse suficiente. Para alguém com uma mente inquieta, constantemente levada a refletir sobre a própria existência, simplesmente ignorar essas perguntas era praticamente impossível. A perda de pessoas queridas, o sofrimento e as dificuldades da vida tornam esses questionamentos ainda mais intensos. Mais cedo ou mais tarde, o peso do niilismo volta a aparecer. E o absurdo da existência deixa de ser uma resposta satisfatória. Embora reconhecesse que muitas pessoas escolhiam esse caminho, Tolstói não acreditava que ele pudesse oferecer uma paz verdadeira. Em suas reflexões, identificou uma segunda forma de lidar com o vazio existencial: a busca incessante pelos prazeres da vida. Ele percebeu que muitas pessoas tentavam preencher esse vazio por meio da riqueza, dos relacionamentos, das distrações e do entretenimento. A ideia era manter a mente ocupada para não encarar o medo da morte ou a falta de sentido da existência. No entanto, Tolstói via essa estratégia apenas como um alívio temporário.
O prazer pode trazer satisfação por alguns instantes, mas não responde às perguntas mais profundas da condição humana. Para ele, viver apenas em busca de prazer era como provar as gotas de mel da parábola do homem preso no poço. Algo agradável por um momento, mas incapaz de alterar a realidade ao redor. O terceiro grupo, identificado por Tolstói, era formado por aqueles que, diante do sofrimento, perdiam completamente a esperança. Eram pessoas que já não encontravam forças para continuar vivendo e, ao mesmo tempo, viam na morte uma forma de escapar do absurdo da existência. O próprio Tolstói admitiu que esteve muito próximo desse estado de espírito. Ainda assim, nunca aceitou essa possibilidade como uma verdadeira solução. Na sua visão, interromper a própria vida não eliminava o problema fundamental que tanto o atormentava. E aqui vale uma breve reflexão. Se você estiver enfrentando uma crise existencial, não permita que ela determine o fim da sua caminhada. Nem sempre as respostas aparecem rapidamente, mas isso não significa que elas jamais serão encontradas. Por fim, Tolstói descreveu um quarto grupo, aqueles que permaneciam presos em um verdadeiro limbo existencial. Depois de reconhecerem o sofrimento, a inevitabilidade da morte e a aparente ausência de propósito, essas pessoas simplesmente paravam. Não buscavam prazer, não encontravam conforto na fé e também não tomavam nenhuma atitude extrema. Apenas continuavam existindo, viviam em um estado de resignação silenciosa. Sabiam que havia um problema profundo, mas já não possuíam forças para enfrentá-lo. Não era exatamente uma escolha consciente de continuar vivendo, e sim uma sobrevivência automática, marcada pelo cansaço emocional e espiritual. Permaneciam presos entre a vida e a inércia, incapazes de seguir adiante ou encontrar um novo significado. Para Tolstói, essa era talvez a condição mais triste de todas. Afinal, a pessoa reconhecia plenamente o sofrimento e o absurdo da existência, mas permanecia paralisada, sem qualquer perspectiva de transformação ou paz interior. Ao longo de sua busca pelo sentido da vida, Tolstói estudou diferentes correntes filosóficas, analisou diversas tradições religiosas e observou atentamente o comportamento das pessoas. No entanto, foi ao olhar para a vida simples dos camponeses que encontrou um ponto de virada em sua jornada. Mesmo enfrentando pobreza, trabalho duro e inúmeras dificuldades, aqueles homens e mulheres demonstravam uma fé inabalável em Deus. Era justamente essa fé que lhes dava forças para continuar, oferecendo propósito e esperança mesmo diante do sofrimento. Enquanto isso, Tolstói, consumido por sua própria crise existencial, percebia o enorme contraste entre suas dúvidas e a convicção simples, porém profundamente firme, daqueles camponeses. A diferença entre os camponeses e os intelectuais chamou profundamente a atenção de Tolstói. Ele possuía riqueza, prestígio e reconhecimento, mas nada disso conseguia preencher o vazio que sentia. A razão e a lógica, que durante tanto tempo pareciam oferecer respostas, acabaram apenas ampliando sua angústia. Esse conflito também aparece em Levin, personagem de Ana Karenina, cuja busca pelo sentido da vida parece igualmente dolorosa e inconclusiva. Ao observar a fé simples dos camponeses, Tolstói começou a enxergar sua própria crise por outro ângulo. Percebeu que a existência não podia ser compreendida apenas pela razão. Era necessário acreditar em algo que transcendesse o mundo material. Essa percepção marcou uma mudança decisiva em sua jornada. Embora sua mente continuasse exigindo provas, ele passou a entender a fé como a única forma de superar os limites da existência humana. O sofrimento fazia parte da vida, mas a presença de Deus oferecia um propósito que ultrapassava aquilo que é temporário. A fé deixou de ser apenas uma ideia para se tornar um caminho capaz de sustentar o ser humano em meio às dificuldades.
Mesmo com suas dúvidas, Tolstói concluiu que era essa a única resposta capaz de lhe trazer paz. A partir desse momento, sua vida mudou profundamente. Ele passou a acreditar que o verdadeiro sentido da existência não estava na fama, na riqueza ou nas conquistas pessoais, mas na humildade, na compaixão e no serviço ao próximo. Inspirado por essa nova visão, adotou um estilo de vida mais simples, aproximando-se da realidade dos camponeses e abandonando muitos dos privilégios da aristocracia. Curiosamente, Tolstói não encontrou essa resposta dentro da Igreja Ortodoxa Russa, instituição que criticava por considerá-la distante dos ensinamentos de Cristo. Em vez disso, voltou-se diretamente para os evangelhos e encontrou, especialmente no Sermão da Montanha, os princípios morais que reorganizaram completamente sua visão de mundo. Essa transformação também ficou registrada em Uma Confissão, obra na qual relata sua crise existencial e o caminho percorrido até encontrar paz na espiritualidade. Sua nova forma de viver, porém, provocou fortes conflitos dentro da própria família. Sofia, sua esposa, não aceitava suas novas convicções e se opunha ao desejo de Tolstói de doar suas propriedades e abrir mão dos direitos autorais de suas obras. As discussões entre os dois tornaram-se cada vez mais frequentes, causando grande sofrimento ao escritor. Em 1910, aos 82 anos, Tolstói decidiu deixar sua casa em busca de uma vida ainda mais simples, distante dos conflitos familiares e das pressões da sociedade. Partiu secretamente de Yasnaya Poliana, acompanhado apenas de sua filha Alexandra e de seu médico. No entanto, sua saúde já estava bastante debilitada. Durante a viagem, adoeceu gravemente e faleceu poucos dias depois. Em 20 de novembro de 1910, na pequena estação ferroviária de Astapovo, mesmo após tantas crises e conflitos, Tolstói encerrou sua vida deixando um legado que ultrapassa a literatura. Sua trajetória filosófica e espiritual continua inspirando milhões de pessoas a refletirem sobre a simplicidade, a justiça e a busca por um propósito maior. Sua história mostra que, mesmo diante das crises existenciais mais profundas, ainda é possível encontrar um novo caminho. Ao descobrir sentido na espiritualidade e no serviço ao próximo, Tolstói transformou não apenas a própria vida, mas também a de incontáveis leitores ao redor do mundo.